Então, boa noite a todas, a todos, bem-vindos. Vamos iniciar então o nosso satsang de hoje. E surgiu, né, esse tema para a gente explorar, que é um tema muito rico e a gente pode se aprofundar bastante, tá? E a gente vai bem devagar aí e também quem tiver alguma dúvida, a gente vai parando também, tá? Então, pode intervir, né? Levantar a mão aí, a mãozinha, a gente vai coordenando. Então, hoje tem uma diferença, né? Que a gente está invocando aqui uma oração mundialmente conhecida e dita, né? E verbalizada. E aí, às vezes, fica tão assim decorado que a gente não para se aprofundar, né, nas frases, nos apontamentos, né, que estão ali contidos, tá? Então, hoje, especialmente, né, a gente tem que ouvir esse satsang, que é uma sugestão que eu passo para vocês, de uma forma mais serena possível, né, com a atenção mais voltada mesmo para o satsang, não ficar muito com outras atenções ou distrações, tá? Porque a gente vai entrar num tema muito profundo, né? E para a gente ter com muito cuidado, a gente vai, então, muita serenidade, com muita calma, a gente vai se aprofundando. Então, a primeira frase, né, da oração que Cristo traz é Pai Nosso, né, que é o nome que a oração é chamada. E aí a gente pode se debruçar nessa somente nessas duas palavras, né? Pai Nosso. O que seria isso, né? Como a gente está aqui no satsang vendo muita questão da maturidade, né? Isso também é uma questão, um apontamento para a elevação e para a própria maturidade, né? Então, esse pai com letra maiúscula está representando não só um pai terreno, né? Não só uma figura de um pai terreno, mas o, se a gente quiser, se a gente puder, se a gente tiver uma disponibilidade de ir além dos limites, né, da razão, para explorar a, essa grandiosidade do universo, né? Então, a gente já começa a olhar, por exemplo, para o céu noturno, né? E ver, só de você colocar o olhar no céu noturno, você percebe que é uma imensidão, né? Que é uma coisa bem assim misteriosa, estrelas brilhando no espaço. Então, essa experiência direta de você ter esse sentimento, né? Esse olhar mais tranquilo, mais calmo, sem atropelos, você ter essa dimensão
da grandiosidade para a gente colocar aí esse termo pai, mas não em termos terrenos, né? Em termos limitados. Então, misteriosamente, o espaço se fez, o espaço surgiu, né? As estrelas surgiram, os sistemas solares, os sistemas estelares, as nebulosas, né? As galáxias. Então, a grandiosidade, né, que nos rodeia é inconcebível alguma noção exata de tradução desse dessa inteligência, né? Disso que é essa imensidão, né? Então, agora trazendo uma forma que Cristo traz para uma essa imensidão é extremamente familiar e íntima. Porque mesmo quando Cristo se refere a esse pai, ele na verdade ele chama esse pai de papai, né? Paizinho, de uma forma carinhosa, uma forma próxima, né? Então, que é Abba, né? Então, que é essa proximidade, né? Então, é uma natureza muito íntima e também extremamente limitada, extremamente grandiosa, extremamente vasta. Quando a gente tem a oportunidade de se libertar, né, dos pensamentos, da obsessão pelos pensamentos, da atração pelas pequenas coisas limitadas, né, pelos objetos limitados que surgem à nossa frente, quando a gente tem essa abertura, a gente vai entendendo mais, ou melhor, vivendo, né, sentindo mais o que significa isso, né? Que há condicionamentos também que remetem para essa palavra pai, seres falhos, né? Seres humanos falhos, muitas vezes. Então, não é uma associação, muitas vezes, fácil, né? Mas, nesse momento, eu gostaria que vocês conseguissem transcender essa ideia de pai, né? Para aquilo que é íntimo, para aquilo que acolhe, para aquilo que é amoroso, que é o coração da vida, né? Coração do mistério, coração do milagre. E que não deixa de ser aquilo que te acolhe. Então, por isso, Pai. Né? Por isso, Pai. Então, a primeira palavra que surge, né? A gente não está nem avançando nem para a segunda, mas é a primeira. Então, quanta coisa a gente pode absorver, né? Contemplar somente nesta palavra, que é a intenção de Cristo. Aí que está a intenção de Cristo. Por isso que ele coloca essa palavra de uma forma transcendente, de uma forma aberta, né? Aba, né? Então sempre ele está invocando. Então é uma invocação, né? Uma invocação da sua própria natureza. Mas para gente que ainda tem um certo nível de imaturidade, esse pai significa também proteção. Esse pai significa também abrigo, né? Por isso que é bom a gente também se dedicar a Bhakti, né? A devoção, para você ter a imagem amorosa daquele que te acolhe, né? Então, aquele que você pode contar com ele, aquele que não vai te abandonar, entende? Então, é nesse sentido, é esse referencial que Cristo, vendo a nossa infantilidade, né, no mau sentido, a nossa ignorância, ele lança a mão desse ensinamento de acolhimento, né, de
direcionamento. Por isso, a imagem também do pastor, né? O pastor é aquele que, por onde ele passa, o caminho que ele trilha, ele abre o caminho, e as ovelhas podem seguir esse caminho com segurança. Onde o pastor passa, a ovelha passa com segurança, porque o pastor não vai levar o rebanho para um local de perigo. Então, isso está intrínseco na imagem, né, do pastor, né, o bom pastor. Então, isso também tem essa atmosfera que Cristo traz, né? Inclusive, algo que era muito comum na cultura, né, da época até hoje, na Turquia, em vários lugares, ali do Oriente Médio, existe, então, pastoreio, é algo muito comum. Então, ali para as pessoas associarem, era muito fácil, né? Quem é o pastor? Aquele que protege, aquele que cuida, né? E quem é o pai? O pai e o pastor ao mesmo tempo. O pai é um pastor. O pai não vai querer levar os filhos, né, os seus filhos, para locais perigosos, né? Então, a questão toda é a gente começar a absorver o que significa pai nesse contexto, né? Aquele que protege, aquele que cuida, aquele com o qual você pode contar, entendeu? Aquele que você tem a certeza que não está só. Então, isso que às vezes a gente faz falta, às vezes, sabe? Nessa referência muito aberta, né, de consciência. Nós somos consciências, nós somos consciência, né? Nós somos é, a unidade, né? A não dualidade. Então isso fica um pouco órfão, né? Então não tenha o bhakti, não tenha a devoção, não tem para quem você se socorrer. É essa que é a ideia, né? Para quem você vai se socorrer? Quem vai te dar colo no momento que você precisar de colo? Então não adianta a gente falsear, a gente só se prejudica se a gente se colocar como inteiramente resolvidos, né? Inteiramente independentes. Nós temos um grau de independência, nós temos um grau de maturidade, mas não é um grau completo, não é um grau totalmente livre, né? Totalmente pleno, sem obstrução nenhuma, né? E aí eu acho que muita gente nesse meio, né, começa às vezes a ficar um pouco perdido ou confuso, né? Eu vou recorrer a quem, né? E aí do Pai Nosso nós estamos na primeira palavra, Pai. Nós estamos na palavra Pai ainda. E então nós necessitamos desse cuidado, né? E aí o que você vai buscar esse cuidado? Na constatação da grandiosidade e do total mistério da existência, né? E muitas vezes a gente sabendo o que a gente é, vamos dizer, a gente afirmando o que a gente é, queira ou não queira, ainda pode ser algo arrogante. Vamos olhar bem para isso, né? Parece que você é tão autossuficiente e você, assim, sabe tanto sobre você, né? Traduzindo como presença ou consciência, que ah, isso se torna uma arrogância, de certa forma, né? Isso se afasta da humildade, né? Inclusive, isso não tem um olhar para o outro, né? Um olhar mais carinhoso, mais caridoso, né? Um olhar de
de acolhimento. Por quê? Porque parece que isso tudo é ilusão. Então, o sofrimento do outro é ilusão, o seu sofrimento é ilusão, né? Fala, Déia. Então, Maurício, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e Uhum. ela me chamou a atenção para um versículo bíblico que fala assim: ai do homem que confia no homem. Ó. E aí essa pessoa perguntou o que, que eu entendia disso. Uhum. E eu disse que a gente não deve depositar a nossa confiança, né, no Uhum. outro, porque o outro é falível e tal, como nós e Uhum. tal. Ela falou assim: não, mas é mais profundo. Uhum. Ai do homem que confia no homem, ai do homem que confia em si totalmente, entendeu? Exato. Só em si, entendeu? Eu acho que é Exato. bem isso aí que você falou, né? Sem Essa coisa dúvida. de arrogância, prepotência, é ilusão, ignorância, né? Na verdade, né? Então, mas também essa ignorância, essa ilusão serve para ser projetada e disfarçar um egoísmo, né? Disfarçar, como você falou, um egoísmo. Ah, eu sei quem eu sou consciência pura, eu sou a presença, eu sou, etc. E basta, né? O outro que se dane, o outro é ilusão, o resto aqui é tudo ilusão. Tal. É uma posição cômoda, entre aspas, né? E como você disse, né? Ai do homem que confia só nos pensamentos humanos, né? Na mente humana, né? Nessa horizontalidade, né? Eu vou trazer também um pouco disso, do que é aquilo que é vertical, né? Verticalidade. O Caleb está falando, né? É que confia no próprio corpo, né? Também confia nele mesmo, né? Agora, essa forma, ideia, também é limitada, porque em dado momento você vai ver que você não tem como controlar nada, as coisas vão acontecendo e aí é que tá, né? Onde que você vai buscar a proteção, né? A noção de proteção. E aí Cristo vem e oferece isso, né? Que seria Pai. Nós estamos na primeira palavra, nem entramos nas outras, mas para também dissecar bem isso, né? Para não ficar uma coisa, como você trouxe agora essa contribuição, né, Déia? De achar que nós mesmos encontramos, por exemplo, a solução da equação e está tudo resolvido. Está tudo resolvido, né? Agora, para quem realmente encontrou, ok, né? Se você, né, alguém chegou, olha, eu realmente estou pleno, né? Não tenho nenhuma tendência à devoção, à bhakti, né? Apesar de que o bhakti, que é a devoção, você está amando e sendo amado, né? E que significa o quê? Uma única presença que é o amor, né? Pelo bhakti, a gente resume tudo, né? O bhakti, da devoção é o próprio sentimento. E no sentimento da devoção existe o sentimento de amparo. Amparo. Então, o que é amparo? Amparo é segurança. Mas amparo é uma palavra que vai além de segurança. É uma palavra que é uma segurança amorosa, nesse sentido, tá? Nesse sentido, é a segurança amorosa. A segurança pelo amor. Não é pela obrigação, não é pela lei dos homens, não é pela sociedade, não é pela cultura. É por um amor transcendente. É um amor da grandiosidade daquilo que permeia todas as coisas e que é algo que não pode ser dito, não pode ser apontado, não é um objeto, não é simplesmente consciência, né? Essa
presença infinita que não pode ser dita. Então, só que é acolhedora. Ela não é indiferente, né? Então, é esse pai, né, que logicamente é Deus Pai ou Deus, né, não é indiferente aos seus filhos, né? Por isso que a gente fica decorando muito isso, porque a gente, qual a relação, né? A Lili tem filho, né? A Valéria tem filha, a Ednita tem filhos. Qual a relação sua com os filhos? O que você faz por um filho? O que você faz por um filho? Então, é essa relação experiencial que a gente tem que ver aqui. A gente tem que descobrir aqui, né? Então, o homem aí, né, se faz mais humilde, porque ele começa a não confiar em si mesmo, não apostar todas as fichas em si mesmo, mas apostar todas as fichas no mistério de estar vivo e naquilo que propicia essa vida, que é totalmente intangível, mas que não é indiferente. Essa é a base do Bhakti, né? Aquilo que você ama, né? Como a gente sabe também no Rumi, né? O Rumi vem trazendo aquele amor, nutrindo aquele amor, espalhando o amor em forma de poesia, né? Em forma de contato amoroso e mostrando que é amado. Então a relação pai, no início do Pai Nosso, é uma relação intrinsecamente una, no sentido de não haver uma separação, assim como vocês que são mães, né? Nós como que somos pais, entendemos que o nosso amor aos nossos filhos é um amor incondicional, né? Então, é deste amor que Cristo fala. E é neste amor que está aí em cada um de nós, sem buscar definições, interpretações do que somos, do que deixamos de ser, porque isso também, em alguma medida, é egóico, né? Você está tão preocupado em saber o que você é, não é uma coisa tão humilde, né? Você está se preocupando muito com você, né? Não é isso? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu, né? Se você pega, por exemplo, um São Francisco da vida, ele não está nem aí para o que ele é. Ele está ali totalmente rendido a Deus, a Cristo, né? Então, o Bhakti, a devoção, é o olhar absoluto para o outro. Ele esquece de si mesmo, né? Ele está tão envolvido, ele está tão perdido de amor por Cristo, por Deus, que ele passa a não existir. E isso é algo maravilhoso. Ele passa a não saber quem ele é, entendeu? E é o que Paulo falou também, quando se apaixonou, né? Porque Paulo falou: olha, é preciso que eu desapareça para que Cristo, né, seja em mim, né? Então, o que seria esse Cristo? É a verdadeira natureza? Não, não tem uma explicação, né? Não é que seja a verdadeira natureza, é aquilo que eu amo, é para que o amor seja em mim. Então, eu não quero ser algo, eu não quero ser alguém, eu quero que o amor me substitua. Não é um Cristo verdadeira natureza, não é um Cristo consciência, não é um sujeito, né? Como eu vejo Cristo como amor absoluto, eu me torno amor absoluto. Fala, Déia. Aí eu pensei também nesse pronome nosso,
Eu Então, acho que. a gente ia depois. A gente está por Ah, enquanto tá, tá no tá. pai. A gente está só no pai, a gente está só no pai, né? Não estamos no nosso ainda. Desculpa, desculpa. Não, não tem problema. Que, ó, como eu avisei no início, né, do saque-sangue, eu queria que esse saque-sangue fosse bem especial, porque eu estou até considerando ele como um divisor de águas. Então, é muito, muito do coração, sabe? Não Sim. tem muita questão de raciocínio, né? Porque quando você tem Aham, muito no raciocínio, você puxa mais para você, né? Quem sou é. eu? O que que vai ser de mim? Para onde que eu vou, né? Da onde que eu vim? Eu tenho uma missão, não tenho uma missão. Sempre tem a questão do eu, entendeu? Então, é essa Uhum. preocupação exagerada com o eu, né? Agora vamos para o nosso. Quando ele fala nosso, quem que está falando? Né? Então, é Cristo que está falando. Então, quando Cristo fala nosso, ele coloca todos no mesmo nível dele. Todos. O que que ele está fazendo? Ele está incluindo. Então, está havendo uma inclusão. Tá vendo? Porque todos são iguais a eles, no sentido de serem irmãos, né? De serem semelhantes, de serem os mesmos. Por quê? Os mesmos frutos de um pai e de uma mãe. Os mesmos, né? O que que são os irmãos? Os irmãos são os mesmos, em formas diferentes, mas os mesmos. Então, esse é o nosso, né? Quando ele fala nosso, ele poderia falar meu pai, porque este meu está cheio, né? Ele está neste meu está contido o todos, porque ali há uma consciência de que Cristo é toda a vida, né? Toda a vida é única e esse nosso ele está assim englobando, está acolhendo toda a vida, não é só a vida humana, toda manifestação de vida. Pai da vida, Pai nosso. Quem é esse nosso? A vida, Pai da vida, né? Fonte da vida, aquele que faz a vida fluir, aquele que sopra a vida, o sopro de vida, né? Que é em si também a vida. Então, esse sopro também, além de ser muito bonito, né? O gesto do sopro, que é o ar em movimento, né? E o ar que vem da própria natureza intrínseca de todas as coisas, né? A fonte da vida através do ar. Então, é um elemento muito puro, né? Você poderia, por exemplo, colocar água. A água também é um elemento muito puro, mas ela é mais densa que o ar. O ar é mais sutil. Então, vem Pai da vida, né? Como que Deus dá a vida? Através do sopro. E o que que é o sopro? É o que acontece de segundo a segundo, aquilo que você está inspirando e soprando, inspirando e soprando. Então, esse inspirar, né, Lili? Quando a criança respira, né? Aquele puxar de ar, esse é o sopro. Quem soprou ali? É esse pai que sopra, né? É o pai que é o amor que sopra. Ele sopra a vida, né? Então, no momento em que a criança leva aquele susto e inspira, foi soprado ali a vida, né? E aí começa o movimento. Mas é muito bonito a gente pensar que cada inspiração sua é o Pai que sopra em você essa vida. Então, o sopro não é um sopro único, isolado, é o sopro contínuo.
Assim como o coração pulsa, você respira. Quem respira? Quem te propicia, né, essa respiração? O sopro da vida, que é Pai. É isso aqui, voltamos para o Pai. Nosso, né? Que é o Pai de todas as coisas. É que o Pai entende o que é a vida porque é maduro, porque é adulto. E nós somos crianças que não temos ainda noção do que seja isso. Noção do que seja o Pai. Nós não sabemos o que é o Pai, né? Nós ficamos como cegos tateando no escuro, num quarto escuro, né? Nós estamos começando a buscar, a tatear mais ou menos o que é essa bem-aventurança, né? Essa, esse sentimento, né? De amor intangível, né? Um amor que é um amor assim extraordinário, né? Supra-humano, sobre-humano. Então, essas imagens, né, essa sensação, o Pai sopra todo segundo em você a vida. A cada respiração é o Pai que respira e você devolve. Então vamos assim, ó, vamos já praticar isso, né? O sopro do Pai em você. Então quando o Pai assopra, ele assopra por amor. Ele não precisa soprar. Você não precisa amar seu filho, né? Você não precisa fazer tudo que você faz para o seu filho, mas você faz por quê? Por amor. Não é porque você está obrigada, obrigado, né? Então, esse sopro é um sopro totalmente não intencionado, voluntário, por livre e espontânea vontade. Assim como tudo que você faz para quem você ama. Você não faz nada obrigado, você não faz nada por segundas intenções, você não faz nada para obter alguma coisa. Então, esse amor, mãe e filho, pai e filho, o Cristo trouxe, né, fazendo essa ligação, essa relação, porque é muito inteligente, muito didático, né, muito cheio de graça. Isso vai, então, nos igualando, né, nessa relação que ele traz, né, de pai, nos incluindo a todos, né, Pai Nosso, Pai Nosso. Ah, tá certo. Vamos seguir um pouquinho, depois a gente volta nos comentários aqui, porque agora a gente vai entrar no céu, que estás no céu, né? Então, olha, o, isso que é amoroso, isso que é intangível, isso que não é indiferente, isso que quer que você quer o seu bem, né? Essa relação que quer te amparar, que quer te cuidar, né? Que quer te acolher, está onde? No céu. O que é esse céu, né? É esse espaço da perfeição. Podia dizer, Pai nosso, que és a perfeição, que habita a perfeição, né? Que estás na perfeição. Então, são palavras, além de profundas, muito poéticas, né? Muito bonitas, muito assim, sutilmente bonitas, sutilmente profundas. Estás no céu, né? Que habita os céus. Que céu é esse? Que habita a realidade, não é o céu, espaço somente, né? Mas habita a sutileza da realidade, que habita além das esferas
do conhecimento humano, além das esferas, que habita todos os quadrantes do universo, que habita todos os níveis de consciência. Que está presente em todos os níveis absolutos de consciência. Que estais, que é presente, que é amor, que é além das dimensões e toda a vibração de elevação, de beleza, né? De harmonia, de perfeição. Isso é estar na perfeição, que é a perfeição, que habita a perfeição. Esse estar é habitar, né? Que mora ali, né? Que fez dali a sua casa, a fonte de toda a perfeição, a fonte de toda a vida. Estais no céu, né? O âmago do ser, do existir, o senso da própria existência, o que vai além do senso da própria existência, o que vai além do amor, aquilo que não conseguimos vislumbrar, mas que nos inspira, nos aconchega, nos acolhe, nos acalma. Santificado seja vosso nome. Né? Então, Deus, né? Nosso Pai, que Cristo fala, né? Aquele que é santo, aquele que é puro, que é imaculado, aquele que não deseja o mal, aquele que não se desvirtua, aquele que é limpo, aquele que é claro, aquele que é santo, né? Então, é essa elevação, né? Que vai além e também não deixa de ser da condição humana. O santo, a existência santa, né? Santificada, é também a existência humana e vai além da existência humana. E aí você já começa a se alimentar, né, de um néctar que não se consegue mais traduzir. É um estado de espírito de bem-aventurança, estado de espírito de bem-aventurança. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, diante da beleza, diante da grandiosidade, diante do amor que nos acolhe, nós então vislumbramos o vosso reino. Nós vislumbramos, nós começamos a adivinhar, não que ele seja para nós totalmente definido, claro, né? Totalmente palpável, mas nós começamos a nos sentir assim, como se estivesse flutuando já. Nós já estamos com esse sentimento, como se estivesse flutuando, né? Então, nós começamos a nos sentir parte do vosso reino. Por isso, nós queremos que ele venha, né? E aí eu lembro uma poesia de Rumi, né? Abençoado todo aquele em cujo coração ressoa o grito celeste. Vem, né? Então, é esse convite. Vem, né? Então, é esse convite de venha a nós o vosso reino, né? O grito celeste ressoando nesse instante no coração de cada ser, no coração de cada vida, a vida se reconhecendo a si mesma, né? Então é esse reino, né? O reflexo se reconhecendo como a luz. Olha, olha, querido, o reflexo se reconhecendo como luz, o reflexo se reconhecendo como a própria fonte, né, da luz. Então, esse é o reino. Nós começamos a perceber, né,
Estamos permeados por esse reino. E aí vem, seja feita a vossa vontade, que é a entrega, né? Aqui é a entrega. Assim na terra como no céu. Assim no mundo, assim na forma, como na não forma, como aquilo que está além da forma, né? Que é um mistério além da forma, no imanifesto, né? No imutável, assim como no mutável, como no imutável, assim como no manifesto, como o não manifesto, em todas as esferas, que a tua vontade seja a única vontade, porque nós confiamos nesta vontade, porque nós nos entregamos a esta vontade, e porque nós nos rendemos a esta vontade. Então, em todos os quadrantes, que seja feita a vossa vontade, né? Então, até aí, gente, é o transcendente. Até essa frase aqui que a gente falou, né? Assim na terra como no céu, é o transcendente. É a confiança que nós começamos a vislumbrar, né? Aquilo que é grandioso demais, né? E aí também vem aquela imagem do Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna pede para Krishna se revelar como ele realmente é, né? Não sei se vocês lembram. E aí Arjuna não aguenta a presença, né, universal, vamos dizer assim, né, de Krishna, né? Então é quando você começa a vislumbrar essa grandiosidade. E isso aí tem muito a ver também com Santa Teresa d'Ávila, com os místicos cristãos, né, incluindo São Francisco, que é o quê, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que é a intimidade com o amor divino, a intimidade com esse Pai, né? Que você começa a se queimar com essa presença. Você começa a se encandecer, na verdade, né? Então o corpo começa a sentir. O corpo começa a sentir. E também aí não deixa de ter nessa vertente alguém que está fazendo a intermediação, vamos dizer, né? Que geralmente aparece nesses santos que a gente está falando, que é o Cristo, né? Que é a revelação. E Cristo tem uma coisa muito bonita que é essa semana eu tive, né? Numa missa, tive presente numa missa e ouvi uma música aqui, é algo poético e muito lindo, né? Que eu queria trazer para vocês, né? Que ela fala assim, né? Ele fala Jesus, mas eu vou falar Cristo. Cristo é o rosto divino do homem. Não sei se vocês já ouviram isso. Cristo é o rosto divino do homem. Cristo, o rosto humano de Deus. Olha que coisa linda. Cristo, o rosto divino do homem. Cristo, o rosto humano de Deus. Então, o que está acontecendo aí também? Acontecendo uma e a mesma coisa, né? Então, isso não deixa de ser a não dualidade, né? O rosto de Deus e o rosto do homem é o mesmo, nesse sentido, né? Há essa interação. Isso também nos inspira. Por que eu estou fazendo esse saque-sangue? Para inspirar cada um aqui. Não é para você ficar lembrando, isso aqui, lá amanhã eu vou fazer. Para ver como isso aí não tem importância nenhuma, cara. E também para, no momentos mais difíceis, você saber que pode recorrer a Cristo, que pode recorrer a Deus e abrir o coração de vocês, né, o nosso coração, em bhakti, em devoção, né? Que é também o desaparecimento do ego.
Você não tem tanta preocupação com você, que você deixa de ser. Isso aí, também eu venho falando, né, nos nossos satsangs aí. E aí eu queria fazer esse adendo, né, antes de prosseguir no Pai Nosso, que agora o Pai Nosso a gente vai passar para um outro lado, uma outra forma de narrativa, né, que Cristo traz, para trazer para vocês o que é a linha vertical? A do ser cada vez menos e menos, o ser cada vez menos e menos, né? Que a gente está dizendo aí sobre o ego, né? Você esquece de você porque você se dissolve em Deus, né? Você perde a sua forma, você perde a, a, a sua ideia autocentrada em você mesmo. Então, essa é a verticalidade. Há de ser cada vez menos e menos, a ponto do vazio absoluto, a ponto de não ser ninguém, a ponto de ser apenas um nome, escrito não na areia, mas na água. Você acabou de desaparecer. Você acabou de assinar e esse nome já desapareceu, né? Um nome escrito na água. O homem da linha vertical é o renunciante autêntico, o que está imensamente feliz por ser ninguém. Tá vendo? Tá vendo isso? Essa é que é a diferença, né? Aquela pessoa que está se preocupando em ser alguma coisa, está se preocupando muito com ela mesma. E se você não é ninguém, você está feliz de não ser ninguém. Porque você está feliz em não querer deixar uma marca, né? Uma marca própria, uma marca particular. Eu existi, eu fiz diferença, né? Eu fiz uma diferença louca de ter existido nesse mundo, né? Então está feliz por ser ninguém. Aí tem a história aqui, né? O Kabir, grande místico indiano, ah, ele disse certa vez, né? Assim como uma gota de orvalho corre da folha de lótus ao sol da manhã, brilhando como uma pérola para o oceano, o mesmo aconteceu comigo. Tenho procurado meu amigo. Em vez de encontrar, eu me perdi no cosmos. A gota desapareceu no oceano. Que é isso que nós estamos falando, né? E ele escreveu isso quando ele era mais ou menos ainda jovem. Pouco antes de morrer, o Kabir, né? Quando fechava os olhos, ele pediu ao seu filho Kamal: por favor, mude minha declaração. Vocês estão lembrando da declaração? Ele disse, né? Tenho procurado meu amigo. Em vez de encontrar, eu me perdi no cosmos. A gota desapareceu no oceano. Ele pediu para mudar, né? Aí ele alterou para meu amigo, eu estava buscando e me procurando. Em vez de me achar, descobri todo o mundo, todo o universo. A gota de orvalho não desapareceu no oceano, mas o oceano desapareceu na gota. E quando o oceano desaparece na gota, a gota de orvalho está simplesmente perdendo seus limites. Nada mais.
Na linha vertical, você se torna cada vez menos. E um dia você não existe mais. Então, o que é a gota de orvalho perdendo os seus limites? Não se reconhece os limites da gota em si, né? Nem do oceano em si, nem dos objetos em si, né? Nada está contido em nada, tudo contém tudo, né? Então aí essa dança, né? Aí você começa a ver Nataraj, né? A dança de Shiva, esse movimento, a dança de Nataraj, você começa a reconhecer o rosto do pai, porque toda dança é para o pai, toda dança é para o amado, e o próprio amado é a dança. Então, que é isso, né? A gota não se dissolve no oceano, mas o oceano se dissolve na gota, que é o desaparecimento, né, daquilo que parece que é tão concreto assim, né? Então, o mestre Zen Rinzai tinha um hábito absurdo, mais belo. Todas as manhãs ele acordava e antes de abrir os olhos ele dizia: Rinzai, você ainda está aí? Fazia essa pergunta, né? E ele respondia: Estou. Aí seus discípulos perguntaram: Mas para que isso? Para que essa tolice, né? E ele responde: Estou esperando o momento em que a resposta seja não. A existência está, mas Rinzai não, né? A existência está, mas a gota de orvalho não. A existência está, mas o oceano não. O oceano se dissolveu. A gota de orvalho se dissolveu. E o que que resta? Resta o amor, né? Resta esse cuidar, né? Essa disposição de soprar em você a vida todo segundo. Por quê? Porque essa foi a vontade dele. Seja feita a vossa vontade. Essa foi a vontade, né? E que você abrisse os olhos e que você sentisse o que você sente, você recepcionasse a existência, a realidade, você vivesse livre, né? Você, em um momento, descobrisse que sempre esteve em casa, que nunca saiu de casa, da casa do pai, né? Você nunca saiu da casa do pai, nesse sentido, né? Daquele que te ama, daquele que você pode confiar, com o qual você pode contar, e que é toda a vontade do pai não te coloca em perigo, não te ameaça, te acolhe, né? Confiar nesse acolhimento do pai, no amor do pai, né? E não é o pai, sim, é o paizinho, é o Abba, aquele que te ama mesmo, né? Aquele que é muito próximo, muito íntimo. Então, essa é a primeira parte que eu vamos chamar de parte que está além dos limites da manifestação, que está na grandiosidade, na vastidão de todas as coisas, mas na intimidade, no âmago do coração de todos, aquele que se faz o menor dos menores e o maior dos maiores, aquele que esquenta todas as estrelas e que está no movimento dos elétrons. Então, é a grandiosidade que te acolhe, da qual você é íntima, íntimo. Aí vem e nos traz o dia a dia. Então, isso é compatível. O que que Cristo trouxe? Trouxe a vastidão cósmica e divina, o Supremo. Cristo expressa o Supremo. E agora expressa também que dentro do Supremo existe o dia a dia, existe a vida comum do homem, né? Do humano, a condição humana.
Então, a condição humana está presente em nós. E por causa da condição humana, nós observamos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque nós necessitamos do alimento, nós necessitamos da água, né? Nós necessitamos do ar, nós necessitamos no nosso dia a dia daquilo que é comum na condição humana. O pão nosso, o que representa esse pão? O pão é um símbolo muito forte, né? Um símbolo de beleza, né? Inclusive, Cristo trouxe, né, o pão da vida, né? O pão da vida é o alimento, aquele que dá a vida, aquele que mantém a vida. Porque o sopro divino que a gente está falando não foi soprado uma vez só, né? Quando o bebê faz assim e solta o ar, ele é soprado continuamente, né? Então existe uma continuidade. E o pão da vida é esse. O pão da vida é aquele que te dá vida continuamente, é o alimento contínuo da sua vida. Aquilo que te nutre. E não nutre só a sua fome, ele nutre também todas as suas vontades. Ele te satisfaz, né? Então é o pão da satisfação, o pão do equilíbrio, o pão da estabilidade. Ele te dá essa conformação, né? De cada dia. Daí está essa continuidade, todos os dias, em todos os dias. Nos dá hoje também, né? Porque dele nós necessitamos. Na condição humana, necessitamos dele a cada dia. Nos dá, né? Então é um pedido humano, tá vendo? Então ali até assim como na terra, assim na terra como no céu, é algo que está extrapolando a natureza humana. Nós conseguimos entrar nessa natureza, participar dessa natureza, comungar com a natureza divina, né? Nos sentir parte da natureza divina, assim como o Pai Nosso, somos todos da mesma natureza divina, somos acolhidos nessa natureza divina, mas também na condição humana nos dá esse pão a cada dia. Precisamos desse pão hoje, além de todos os dias, também hoje. Né? Então, isso é muito importante. Além de nos dar todos os dias, nos dá também hoje. Nos dá também hoje. Né? Porque dele precisamos na condição humana. E sei que tu não negarás. Podemos confiar que hoje teremos o pão novamente. O pão extrapola, inclusive, o sentido de alimento, né? É o sentido de alimento da alma também, né? Aí já entra num campo mais que está além da condição humana, né? Então aí tem algo que vai oscilando entre condição humana e condição supra-humana, né? Perdoai as nossas ofensas, porque na condição humana nós entendemos que há ofensas, né? Que nós podemos ser ofendidos e nós podemos também ofender. Então, na condição humana existe um conflito, né? O conflito de se sentir ofendido e de ofender. Olha que coisa profunda e bela, né, da gente investigar. Na condição divina existe uma igualdade, né? É a condição vertical, onde todos desapareceram e só o amor permanece. O amor na condição de uma emoção sublime, na qual nós nos reconhecemos como filhos de Deus e acolhidos por este Pai. Na condição humana, nós nos vemos como sujeitos a ofensas e capazes de ofender. Nós nos vemos sujeitos ao conflito, né? Porque nós não nos vemos como completos.
Só aquele que é completo não ofende e não se sente ofendido. Então, essa primeira parte do Pai Nosso também nos direciona a sair dessa condição miserável, nessa condição medíocre, de sentir que há uma finalidade e um valor em ofender e, e ser ofendido. Então, aí ele mostra o conflito, né? E a fragilidade de estabelecermos, de nos estabelecermos, estarmos estabelecidos na ignorância de ofender e na ignorância de nos sentir ofendidos, né? Que é para onde Buda aponta também, né? Por que que você sofre? Porque você está na ignorância de achar que as coisas podem ser suas, o apego, e achar que você não pode também rejeitar outras coisas, a aversão, né? Ou você está preso na ignorância da interpretação de que coisas pertencem a você e de que outras não. Então, isso gera um conflito, né? Bhagavad Gita vai dizer o amor à posse. O homem sempre se perde porque ele está imbuído no amor à posse. Então, aí sou capaz de ofender. Mas por que que eu ofendo? Porque eu sou ameaçado na minha posse. Sou ameaçado nas minhas interpretações, nas minhas avaliações, em tudo que eu acho que é meu, né? E por que que eu ofendo? Porque eu busco o conflito. Porque eu fui contrariado. Porque eu quero obter aquilo que eu acho que é meu e está em posse de outro. Por isso que eu ofendo, né? Então, a gente pede na condição humana para esse pai, perdoai a minha ignorância, né? Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas perdoai as nossas ignorâncias, a nossa inabilidade, a nossa inadequação, a nossa forma de não saber nos conduzir e principalmente por não nos rendermos a ti, por não confiarmos em ti, porque nós confiamos tanto em nós mesmos que nós acabamos ofendendo e sendo ofendidos. Porque nós acreditamos no conflito. Então, se nós acreditássemos totalmente em vós, não haveria conflito. Nós não acreditamos no amor. Nós acreditamos no domínio, no poder, no ego. Por isso, ofendemos. Por isso, somos ofendidos. E aí vem, existe uma possibilidade de não estarmos no conflito. Porque aí nós, assim como nós perdoamos quando somos ofendidos, né? Ou seja, nós não estamos reificando, tornando real a ofensa. Nós começamos a entender que a ofensa em si, né, não é nada mais que ignorância. Por isso, Pai, perdoai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Por que nós perdoamos? Porque o outro não sabe o que faz, o outro ainda está sendo movido pelo conflito. Então, quando Cristo declara, né, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa, porque eles são ignorantes, eles estão cegos, eles estão cegos para o amor, né? Eles estão cegos para a vida, para a verdadeira vida, eles estão cegos para o que realmente a vida é, né? Não nos deixeis cair em tentação, porque a condição humana, nós oscilamos, na condição humana, nós não temos, somos um barco sem leme, né? Movido pelas correntes, movido pelos impulsos, movidos pelas reações. Não nos deixeis navegar sem leme, sem direção. Não nos deixeis permanecer abandonados, ao sabor das correntes.
porque nós mesmos assim o fazemos. E aí nós recorremos a essa maturidade, né? Porque isso aqui é uma imaturidade, porque nós estamos como um barco sem leme, nós estamos ao sabor dos ventos, das correntes, reagimos, temos impulsos, nos agredimos e agredimos os outros, nós agimos com violência. Olha bem onde chega, né? Nós cultivamos violência. Então, onde está o nível da nossa permanência, né? O que que nós estamos dando atenção, né? Como também, né? Agora eu lembrei a frase da Frida, né? Onde não houver amor, não se demore. É muito bonito, né? Onde não houver amor, não se demore, né? Então, nós estamos caindo em tentação porque nós estamos cultivando o desamor. Nós estamos cultivando a violência. Isso é total imaturidade, total ignorância, mas existe, há uma parte em nós cultivando violência. Então, essa palavra violência é muito emblemática. Por isso a gente, né, está trazendo, então, a gente, né, Cristo, a gente é o Cristo, tá trazendo, não nos deixeis cair nessa tentação, né? Agora, o final é mais enigmático ainda, né? Mas livrai-nos do mal. O que quer dizer isso, né? Na condição humana, a gente estava falando sobre a violência, sobre o sofrimento, sobre a opressão. Esse é o mal. Livrai-nos desse nível de ignorância. Livrai a todos, né? Livrai-nos. Pai, nós. É uma oração coletiva. Ela não é uma oração individual. Livrai-nos todos, toda a vida, todos os seres, tudo que existe, livrai-nos do mal. O que é o mal? O mal é a ignorância, que produz sofrimento, que produz violência, que produz repressão, que produz abuso. Isso é o mal. Livrai-nos da condição maligna nesse sentido, né? Livrai-nos de cedermos a essas condições do mal, a essas condições malignas, a essas condições de tentando nos proteger, porque nos identificamos como carentes, como insuficientes, e tentando nos proteger, produzimos o mal. Livrai-nos deste mal, que queremos assumir como proteção. Nossa proteção é o amor, não o mal. Vosso é o reino, e o poder e a glória, para todos sempre. Amém.